Olá, dando sequência ao nosso conteúdo sobre geometria analítica no plano. Hoje eu quero definir os vetores no plano euclidiano, ou seja, no R2. Peço para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, é um apoio muito importante para nós. Além de que você fica aí sabendo sempre que a gente disponibiliza uma aula nova, como essa, onde nós vamos estudar os vetores dentro do plano cartesiano na seguinte sequência: decomposição de um vetor no plano, né? E vamos estabelecer aqui a base canônica do R2, muito importante. A expressão analítica de um vetor. Vetor definido por dois pontos. Adição de vetores e multiplicação de vetor por escalar, duas propriedades que fazem com que o R2, o plano cartesiano, seja um espaço vetorial. Tá? O plano cartesiano não, o R2, né? Seja um espaço vetorial. O plano cartesiano é simplesmente uma forma de representá-lo geometricamente. A soma de um vetor com um ponto, que vai ser muito importante para nós definirmos a reta no plano, tá? E, por fim, a condição de paralelismo entre dois vetores. Antes da gente entrar na aula, eu deixo aqui o pedido para que você curta essa aula, tá? Também é muito importante para nós. E deixo aqui a dica dos dois livros usados para construir essa aula, né? Que foram os dois livros que eu usei como base para o nosso artigo que está lá no site que eu usei para construir essa aula. Primeiro, Geometria Analítica do Stembruch e do Interli, e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Boulos e do Ivan Camargo, dois livros essenciais para quem precisa estudar Geometria Analítica, dependente do curso de graduação que você esteja fazendo. Os links dos dois livros estão colocados na descrição, junto com o link do artigo do nosso site, onde detalha tudo que tem nessa aula, né, para que possa te ajudar aí nos seus estudos. Certo? Então chega de papo e vamos para a aula. Antes da gente falar sobre os vetores, eu quero retomar aqui alguns conceitos importantes. Se você não assistiu a nossa aula sobre o plano euclidiano, a gente constrói o plano euclidiano, estabelece propriedades básicas, né? Estabelece conceitos básicos ali dentro. Eu vou fazer um apanhado muito rápido, né? O plano euclidiano é um sistema de eixos ortogonais, onde o eixo x é o horizontal e o eixo y é o vertical. Os dois eixos formam um ângulo de 90 graus e têm a mesma origem, né? Então essa é a representação gráfica do R2. Esses eixos ortogonais decompõem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, que têm características quanto às coordenadas. Por exemplo, primeiro quadrante, coordenadas x e y são positivas. Segundo quadrante, coordenada x é negativa, y positiva. Terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. E quarto quadrante, coordenada x positiva, y negativa. A distância no plano euclidiano é dada por essa forma, que advém do teorema de Pitágoras. Então, se eu quero calcular a distância de P1 até P2, né, que seria o tamanho desse segmento P1, P2, sendo que P1 tem coordenadas x1, y1 e P2 tem coordenadas x2 e y2, então a distância de P1 até P2 é x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz. Estou indo bem rápido nesses pontos iniciais, porque a gente já tem uma aula pronta, onde eu inclusive demonstro como que a gente chega nessa fórmula, nessa aula. Vou deixar linkado aí para vocês também. Outro conceito importante para nós é o vetor, conceito de vetor. Um vetor determinado por um segmento orientado AB, aqui você tem um segmento orientado, que nada mais é do que um segmento de reta, onde você tem um sentido, né, uma direção, um sentido e um tamanho estabelecido. É o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a AB. O que isso significa? Que eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Para você saber qual é a diferença entre direção e sentido, você tem que assistir lá a nossa aula de vetor, mas basicamente é o seguinte: direção é dada pela reta suporte do segmento, tá? E o sentido só pode comparar o sentido entre dois vetores que sejam paralelos. Então, nesse caso, como eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido, pois apontam para o mesmo lado, né, no mesmo sentido. Se você tivesse esse vetorzinho virado para cá, né, então você teria ele com sentido oposto, ok? Basicamente seria isso. Na aula sobre vetor eu explico isso de uma forma mais aprofundada. Então, basicamente, um vetor é um representante
do conjunto de todos os segmentos orientados que tenham a mesma direção, sentido e tamanho que o segmento AB. Tá ok? Então ele é representado, ele é basicamente um conjunto representado por um deles. Bom, o vetor determinado por AB, ele é indicado tanto pelo segmento AB com essa setinha em cima, o vetor V, que é o nome que a gente dá para esse conjunto, ou B menos A. Tá? Lembrando que aqui não quer dizer que eu estou fazendo o ponto B menos o ponto A. Mesmo que mais para frente a gente vai entender dessa forma, vou explicar isso com mais detalhes. Portanto, um mesmo vetor AB é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados representantes desse vetor, e todos equivalentes entre si, ou seja, todos com a mesma direção, sentido e comprimento. Lembrando que o módulo de V, ou o comprimento de V, indica-se dessa fórmula aqui, né, com a mesma notação de módulo que a gente tinha para o número real. Com esses conceitos, nós vamos então inserir esses vetores no plano cartesiano. Tá? Então nós vamos pegar esses vetores que nós mencionamos agora geometricamente e vamos jogar dentro daquele plano cartesiano que nós ilustramos no início da aula. Para isso, nós vamos pegar aqui dois vetores, né, V1 e V2, não colineares. O que isso significa? Que eles não estão um sobre o outro. Tá? Eles não estão um em cima do outro e nem são paralelos. Porque se dois vetores são paralelos, eu consigo pegar representantes das mesmas classes de vetores que estão um em cima do outro. Tá bom? Eles não são o mesmo vetor, pois podem ter tamanhos e direções diferentes, tamanhos e sentidos diferentes. Tá? Mas se eles forem paralelos, eu posso considerar que eles são colineares. E qualquer vetor V, aqui nós vamos pegar um vetor V, coplanar com V1 e V2. Como eu vou querer inserir isso no plano cartesiano, eu não vou me preocupar muito com o fato do coplanar. Por que se coloca isso? Porque no espaço tridimensional, três vetores podem não estar sobre o mesmo plano. A gente fala sobre isso na aula de vetores. Tá bom? Ok. Nesse caso, os três vão ser coplanares porque nós vamos jogar eles no plano cartesiano. Ainda não jogamos, mas vamos jogar. O problema aqui consiste em determinar dois vetores cujas direções sejam as de V1 e V2 e cuja soma seja V. Tá? Em outras palavras, o que nós queremos é o seguinte: escrever V, esse vetor que eu peguei, como uma combinação linear de V1 e V2, onde alfa e beta são números reais. Isso aqui a gente chama de combinação linear, tá, dos dois vetores. Tá, ok? Quando esses dois vetores V1 e V2 não colineares definirem todos os vetores do plano com valores de alfa e beta diferentes, então eu digo que ele é uma base do plano. Aliás, qualquer par de vetor V1 e V2 não colineares constitui uma base no plano. Tá? Os números alfa e beta são chamados de componentes ou coordenadas de V em relação à base V1 e V2. Então vamos lá. O nosso vetor V, nesse caso, ele vai ser referenciado com as coordenadas alfa e beta, lá no plano cartesiano. Tá? Só que eu tenho que me atentar a qual é a base que eu peguei, quais são os vetores V1 e V2 que eu usei para construir esse vetor V lá no plano. Tudo bem? Bom, o que acontece? Se cada um que for estudar geometria analítica for pegar uma base que melhor lhe aprouver, vai virar uma zona. Por quê? Porque aí os valores de alfa e beta eles vão ser diferentes se eu pegar bases diferentes. Certo? Então, instituiu-se uma base chamada base canônica do R2, que ela é formada por dois vetores especiais. Tá? Na prática, quando você vai trabalhar com bases, você usa bases ortonormais. Tá? Não confunda ortogonais, é ortonormais. Tá? São aquelas cujos vetores são unitários, ou seja, eles têm tamanho ou módulo igual a 1. E são ortogonais 2 a 2. Tá? 2 a 2, tomados em pares, eles são ortogonais. Como na nossa base só tem dois vetores, então
os dois são ortogonais entre si e têm tamanho igual a 1. Tá bom? Obviamente, quaisquer pares de vetores que satisfaçam essas condições são bases ortonormais, nos dando assim infinitas bases ortonormais novamente. Então, se antes eu queria estabelecer um tipo de base para que eu diminuísse um pouco a bagunça que poderia gerar, agora, com as bases ortonormais, eu diminui um pouco, mas não totalmente. Por quê? Porque qualquer par de vetor que seja ortogonal e que cada um deles tenha tamanho igual a 1, satisfaz a condição de base ortonormal, e se eles não estão alinhados, obviamente não estão, porque são ortogonais, então eles formam a base do plano, a base dos vetores do plano. Então, escolheu-se uma base que é muito importante, tá? Que a gente vai chamar de base canônica do R2, tá? Ou seja, todos os vetores serão escritos nessa base canônica do R2. E por que ela é importante? Porque ela vai nos dar as componentes do vetor como as coordenadas do ponto que é a extremidade do vetor. Tá? Logicamente, vamos considerar que todos os vetores, salvo nos casos onde eu especifico qual é o ponto A e B que ancora o nosso vetor, nosso segmento orientado, os nossos vetores eles têm origem na origem do plano cartesiano. Esses vetores vão ser chamados de vetor I e vetor J, dados respectivamente por 1 e 0, o I, e 0 e 1, o J. Então aqui você tem o vetorzinho I, né? E aqui você tem o vetor J, tá bom? Perceba que eles são unitários. Facilmente você percebe que o tamanho deles é 1, porque como ele está sobre o eixo X, o tamanho dele é a distância do 0 ao 1. Como o J está sobre o eixo Y, a distância dele é a distância do 0 ao 1. Ambos medem 1, tá? E obviamente eles são ortogonais. Por quê? Porque eles estão em cima dos eixos e os eixos são ortogonais. Então, basicamente, eu tenho aqui uma base ortonormal específica que para mim vai ser muito importante. Dando uma limpada aqui para eu explicar por quê, pense o seguinte, um vetor V escrito nessa base, ele vai ser V igual a alfa I mais beta J, ok? O alfa I é como se você pegasse um vetor, né, que é o I multiplicado por alfa, que é um número real. Então, o que acontece? Vamos considerar que o alfa é positivo, porque se ele for negativo, a gente vai virar o sentido, ele vai vir para o lado de cá. Tá? Simplesmente por simplificação, isso obviamente pode acontecer. Então, ou você vai estar maior do que o I, você vai ter um vetor maior do que o I se o alfa for maior que 1, menor que o I se o alfa for menor que 1, e igual ao I se o alfa for 1. A mesma coisa acontece para o J. Multiplicado por beta, ele vai gerar um vetor maior do que o J se o beta for maior que 1, igual ao J se o beta for 1, e menor que J se o beta for menor que 1. Ok? Então vamos considerar que, por exemplo, você tem aqui, ó, que esse vetorzinho aqui vai ser o seu beta J e que esse vetor aqui vai ser o seu alfa J. O que você faz? Regra do paralelogramo, e aí esse vetor aqui é a soma de alfa I mas com beta J, então ele é o nosso vetor V. Não obstante, perceba que quando você faz o alfa I, você vai ter alfa 0. Então, essa coordenada aqui é alfa. Quando você faz o beta vezes J, você fica com 0, beta. Então, essa coordenada Y aqui é beta. Então, a coordenada do nosso vetor V é sempre alfa e beta. Por isso que essa base canônica é tão importante. Ela faz referência ao vetor com o ponto que é a extremidade do vetor. Ok? Então, é por isso que a gente usa essa base canônica. Exatamente o que eu estou mostrando aqui nesse slide, não precisava nem ter feito no slide anterior, né? Então, a menos em que eu faça referência em contrário, a gente vai sempre estar usando a base canônica do plano. Então, dado um vetor V, que é xi mais
yj, né? Então você tem que x e y vão ser as componentes do vetor v em relação à base canônica. E aí ele vai ser exatamente, né, a soma do yj, que no slide anterior eu chamei de beta j, e xi, que no slide anterior eu chamei de alfa i. Tá? Então a lógica vai ser exatamente a mesma. Tá bom? E com isso você consegue estabelecer uma relação biunívoca entre cada ponto do plano R2 com um vetor. Tá? Então você tem aí essa relação bem interessante. Fixada essa base canônica, fica estabelecida uma correspondência biunívoca entre os vetores do plano e os pares ordenados x, y de números reais. Né? Nessas condições, a gente define um vetor no plano como um par ordenado x, y de números reais representados por v igual a xy. Então é por isso que a gente usa essa notação, tá? Que é a expressão analítica de v. Nunca é demais lembrar que a geometria analítica ela nos oferece a possibilidade de trabalhar com geometria sem usar figuras geométricas. Ou seja, trabalhar a geometria de uma forma analítica. As figuras ajudam? Ajudam, mas a gente não precisa delas basicamente para resolver os nossos problemas, né? E esse é realmente o grande ganho da geometria analítica. Tá bom? Lembrando que no caso dos vetores, x e y passam a se chamar componentes, tá? E não mais coordenadas como a gente tem no caso dos pontos. Deve ficar claro que a escolha proposital dessa base canônica deve-se à simplificação. Tá? Assim, para exemplificar, quando nos referimos a um ponto pxy, ele pode ser identificado com o vetor v, que tem origem na origem do sistema e extremidade no ponto P. Tá? Dessa forma, o plano cartesiano pode ser encarado como um conjunto de pontos ou um conjunto de vetores. Realmente, quando você estuda aí, cálculo vetorial, isso é muito importante. Tá? Porque cada ponto, na verdade, é associado a um vetor, então você tem que o R2 ou o plano cartesiano é, na verdade, um conjunto de vetores. Né? E aí isso permite que a gente faça algumas conclusões bem interessantes que podem ser aplicadas na física. Ok? Quando dois vetores são iguais? Se dois vetores representam conjuntos, né, de vetores no plano cartesiano, lembrando que esse conceito ele é só jogado no plano cartesiano, tá bom? Um vetor é um representante de todos os segmentos orientados no plano que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Então, os dois vão ser iguais, ou seja, eles vão representar a mesma classe de segmentos orientados, se e somente se as suas componentes respectivas forem iguais. Então, x1 tem que ser igual a x2 e y1 tem que ser igual a y2. Tá? Como exemplos aqui, ó, os vetores u e v são iguais. Por quê? Porque eles têm as mesmas componentes. Ok? Se o vetor u, x mais 1 e 4, é igual ao vetor v, 5 e 2y menos 6, de acordo com essa definição de igualdade dos vetores, x mais 1 tem que ser igual a 5 e 4 tem que ser igual a 2y menos 6, né? Aqui é 4, tá bom? Ou seja, x igual a 4 e y igual a 5, tá bom? Então agora a gente não precisa mais basear naqueles conceitos geométricos do vetor, que eles vão ser iguais quando tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho. Esses conceitos de direção, sentido e tamanho, eles estão todos empacotados dentro das coordenadas, das componentes do vetor, desculpa. Tá? Então, as duas componentes dos vetores no plano, eles já empacotam esses conceitos de direção, sentido e tamanho. Duas operações muito importantes dos vetores no plano, e também vão ser dos vetores no espaço, é a adição, que basicamente vai ser a adição das respectivas coordenadas x e y, né? E da multiplicação por escalar, ou seja, um escalar um número real, tá? A multiplicação de um vetor por escalar. Teremos o produto escalar e temos a multiplicação de um escalar por um vetor, tá? Escalar é um número real e a multiplicação de um número real por um vetor é basicamente você multiplicar o número real nas componentes do vetor, tá bom? E essas duas operações são respectivamente a soma de dois vetores e a multiplicação de um vetor por escalar.
tá bom? E essas duas operações, elas têm 4 propriedades, cada uma muito importante. Mas antes das propriedades, vamos dar uma ilustrada aqui, ó. Você tem dois vetores aqui, o 4 e 1, que é o U, e 2 e 6, que é o V. Então a soma entre eles vai ser 4 mais 2, 6, e 1 mais 6, que é 7. Já 2 vezes o vetor U é 2 vezes 4 e 2 vezes 1, então 8 e 2. Para você entender o que está acontecendo, ó, aqui, nessa ilustração, eu tenho o vetor U, né? X igual a 4, y igual a 1. Perceba que 2 vezes ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo vetor e vou aumentar o tamanho dele em 2. Tá? Então eu vou dobrar a coordenada x e vou dobrar a coordenada y. Então minha coordenada x passa a ser 8, minha coordenada y passa a ser 2. Mas perceba que eles são colineares, né? Eles estão sobre a mesma reta, obviamente, são paralelos. Tem o mesmo sentido, tá? O produto de número real por vetor só vai mudar o sentido do seu vetor se esse número for menor que zero. Se ele for um número negativo, ele muda o sentido do seu vetor, tá bom? Né? E como o 2 é maior que 1, ele aumentou o tamanho do seu vetor. Se você multiplicasse por meio o vetor U, você ia chegar em x igual a 2 e y igual a meio, tá? Então você ia diminuir, né? Pegar o seu vetorzinho pela metade. Se você pegasse um número negativo, ele iria apontar para o outro lado, tá bom? Naquela limpada aqui na imagem, né? Para ficar mais fácil de entender. Agora vamos falar sobre a soma de U e V. Então aqui nessa outra imagem você tem o vetor U, né? 4 e 1, tá bom? O vetor V, 2 e 6, tá bom? E aí você vai ter a soma entre eles. Usando a regra do paralelogramo aqui, ó, a soma de U mais V vai ser o vetor que está sobre a diagonal maior do seu paralelogramo, tá bom? E como que você consegue as coordenadas, né? Como que você consegue as coordenadas desse ponto? Soma 4 com 2, que vai dar 6, e soma 1 com 6, que vai dar 7, tá? Então essas aqui é a coordenada, mas geometricamente ele é basicamente a diagonal, né, do paralelogramo que tem lados U e V, ok? Antes de falar sobre as propriedades dessas duas operações, algumas observações pertinentes. Em resumo, nessa primeira observação, eu estou querendo te dizer que você pode usar a regra do paralelogramo para vetores no plano cartesiano, tá? E que esse ponto D ele é um ponto único. Em resumo, é isso. Outras observações importantes são: a escolha do representante dos vetores U e V é arbitrária, mas isso não influi na determinação da soma desses dois vetores. Independente de quais sejam os representantes de U e V que você escolher no plano, a soma vai sempre ser a mesma, tá? Se alfa é diferente de zero e V é diferente do vetor nulo, então o produto de alfa com V é paralelo ao vetor V, como nós vimos no exemplo anterior. Os dois possuem o mesmo sentido se alfa é maior que zero e sentidos opostos se o alfa é menor que zero. Além disso, o tamanho do vetor alfa vezes V é igual ao tamanho do vetor V multiplicado pelo módulo de alfa. Então você pode trocar o sentido e aumentar ou diminuir o tamanho do seu vetor usando números reais. Tá bom? E é comum usar o termo escalar para designar o número real em contraposição a um vetor, principalmente quando você está trabalhando com grandezas vetoriais ou escalares. Isso tudo posto, vamos às propriedades, né? São 8 ao todo, né? 4 para cada uma das operações. A primeira de adição me diz que a soma é comutativa, ou seja, tanto faz se somar U com V ou V com A, que ela é associativa, que existe o elemento neutro, que para nós é o vetor nulo, ou seja, U mais o vetor nulo é sempre o vetor U, e existe o elemento oposto dessa operação, ou seja, que é o vetor menos U, que somado com o vetor U dá zero. O vetor menos U é o vetor que tem mesma direção, mesmo tamanho que U, mais o sentido oposto. Tá bom? Então aqui o que vai acontecer? Se U
é igual a xy, então menos u vai ser menos x menos y. Ok? As 4 propriedades da multiplicação de vetor por escalar são a associatividade com relação ao escalar, ok? A distributividade com relação ao vetor e ao escalar e o elemento neutro. Tudo bem? As 4 propriedades da adição e as 4 propriedades da multiplicação por escalar conferem ao R2 a estrutura do que chamamos de espaço vetorial. Um conceito muito importante para nós vai ser a soma de um ponto com o vetor, porque é esse conceito que vai permitir escrever analiticamente as retas do plano. Tá? As retas, para mim, elas vão ser a soma de um ponto com um vetor multiplicado por um escalar, basicamente. Mas dado um ponto pxy e um vetor com componentes a e b, existe um único segmento orientado pq, que é o representante de v. Então, o que eu estou falando? Lá no plano cartesiano, eu posso considerar um vetor v. E aí ele tem aqui as coordenadas dele e tal. Bom, se eu considerar um ponto P, aqui, vai existir um ponto único Q, que vai gerar um vetor PQ, que pode ser também um representante da classe dos vetores V. Ou seja, ele tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho que V. Tá? Então, dado um ponto P e um vetor V, existe um único ponto Q que satisfaz essa condição. Tá bom? Isso permite definir uma operação de que a cada ponto P pertencente ao R2 e a cada vetor V pertencente ao R2, existe um único ponto Q pertencente ao R2, tal que o Q é igual a P mais V. O que seria isso? Seria eu colocar, dados o ponto P e o vetor V, eu vou colocar o vetor V aqui e a soma do P com o V me daria esse ponto Q. Seria essa a lógica. Então, essa operação é chamada de soma de P com V. Intuitivamente, a gente pode encarar essa soma como resultado de uma translação do ponto P determinada pelo vetor V. Ok? E aí, pensa o seguinte, se você multiplica esse vetor V por um número real, essa translação pode ser maior, pode ser menor, ou pode até mudar de lado. Tá? Mudar de sentido. Ok? Essa vai ser a ideia de como a gente vai construir uma reta no plano. Tá bom? Essa operação tem 3 propriedades muito interessantes, que é o seguinte. Propriedade do elemento neutro, ou seja, P somado com o vetor nulo continua o P, ou seja, você não translada nada. P mais o vetor V ser igual a P mais o vetor U, significa que U e V representam o mesmo vetor. Essa propriedade vem da unicidade do ponto Q. Tá bom? E aqui você tem a associatividade. P mais o vetor U mais o vetor V, perceba que P mais U é um ponto. P mais U é o Q. Tudo bem? Então você teria um ponto Q mais o vetor V. Seria a mesma coisa do P somado com a soma dos vetores U e V. Tá bom? Então, esse conceito para nós vai ser importantíssimo. É ele que vai permitir que a gente vai escrever as equações das retas, né, a equação vetorial da reta no plano. E, muito importante para nós, a equação paramétrica da reta no plano. Tá? Essa talvez seja a mais importante de todas, que é o que nos permite parametrizar uma reta e, consequentemente, aplicar isso no cálculo. A gente vem falando muito sobre extremidade e origem do vetor, né? Mas a gente não explicou como que eu gero, dado o plano cartesiano, 2 pontos A e B, como que eu gero esse vetor AB, tá? Onde A é a origem e B a extremidade. Logicamente, A tem aqui as suas coordenadas, B também tem as suas coordenadas, e aí o vetor AB, né, ele vai ter as coordenadas dele, que vão ser representantes, né, que vai ser as coordenadas de um representante que vai sair daqui. Isso é o mais interessante. Ó. Se o ponto A tem coordenadas x1 e y1, e o ponto B tem coordenadas x2 e y2, então as componentes de A e B do vetor AB
podem ser encontradas fazendo x2 menos x1, y2 menos y1. E aqui vai gerar as coordenadas alfa e beta, que são exatamente as coordenadas do vetor, que representa a mesma classe de vetores que tem origem na origem do sistema. Tá bom? Essa é a razão pela qual a gente também escreve que o vetor AB é igual a B menos A. Porque é como se você fizesse o ponto B, x2, y2, menos o ponto A, x1, y1. Se você for escrever B menos A, isso seria x2, y2 menos x1, y1. Tá? Usando a ideia de adição de pontos no plano cartesiano, isso seria x2 menos x1, y2 menos y1, que é exatamente o que está aqui. Bom, essa última fórmula ela é chamada de notação de Grassmann, tá? E não se trata a rigor de subtrair os pontos A e B, mas sim de uma notação sugestiva, já que o ponto B é a soma do ponto A com o vetor AB. Tá? Ó, o ponto B é a soma do ponto A com o vetor AB. Lembra daquela operaçãozinha que a gente definiu no slide anterior? Você vai transladar o ponto A até o ponto B usando o vetor AB. Seria essa a ideia. Perceba o seguinte, essa notação ela seria melhor você pensar nela como a simplificação dessa operação de subtração entre vetores. Tá? Então seria como se você fizesse B menos A, você simplificasse a notação. Porque pensa o seguinte, o vetor OB é esse vetor aqui, o vetor OA é esse vetor aqui. Então pense o seguinte, usando a regra do paralelogramo, vou fazer aqui grosseiramente, tá? Só para a gente ter uma ideia do que acontece. Você teria aqui o vetor OB, tá aqui, tá? E o vetor OA, né? O vetor menos OA. O que seria o vetor menos OA? Seria esse vetor aqui, só que na direção contrária. Tá? Você pode até fazer aqui, ó, o vetor menos OA seria o vetor AO. Então seria ele nesse sentido aqui, tá? Tá bom? O que acontece? Para você fazer OB menos OA, ele é a diagonal menor do paralelogramo. A gente explica isso na aula sobre noções geométricas com vetores, tá bom? Então, essa notação de Grassmann ela pode ser entendida mais como essa lógica de vetores do que propriamente dito que você está fazendo o ponto B menos o ponto A. Mas se você pensar B menos A também vai dar certo sempre. Aqui um exemplo que é bem interessante. Perceba que você tem o plano cartesiano onde você tem três vetores. O vetor OP, 3 e 1, o vetor CD e o vetor AB. Perceba que todos eles vão resultar em 3 e 1. Ó, 1 menos menos 2 dá 1 mais 2 que dá 3. 4 menos 3 dá 1. 3 e 1. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Tá? Então todos eles são o quê? Representados por esse mesmo vetor que está aqui, ó, por esse mesmo vetor OP. Posso chamar ele de V, que representa todos os outros. Ok? O que acontece? Todos esses vetores, né, o vetor CD e o vetor AB, eles são gerados pela fórmula de Grassmann, né, pela notação de Grassmann, o B menos A. Ok? Mas percebam que as componentes vão ser sempre iguais, as componentes do vetor. Independente de qual seja a origem e a extremidade, os vetores, nesse caso, vão ser sempre 3 e 1. Tá? Então, eles são o mesmo vetor, colocados em locais diferentes do plano. E eu posso fazer essa escolha de acordo com a minha necessidade. Eu posso aplicar o vetor na origem 1, 2, aplicar o vetor na origem menos 2, 3. Tá? E eu posso fazer isso. Tá bom? Então, é importante ressaltar que as componentes do vetor AB calculadas por meio de B menos A são sempre as mesmas componentes do segmento orientado da mesma classe que tem origem no início do sistema, ou seja, no ponto O. Tá? E aí a gente deixa essa figura como exemplo desse fato, onde os segmentos orientados AB, CD e OP representam o mesmo vetor U, 3 e 1.
Para fechar a nossa aula de hoje sobre vetores, uma aula introdutória sobre vetores no plano, eu quero conversar com vocês sobre a condição de paralelismo entre dois vetores. Então, dado aí dois vetores U e V, né, U com componentes x1, y1, V com componentes x2, y2, eles são colineares ou paralelos, tá? E aí aqui, nesse exemplo, ilustra bem o que eu quis dizer com o conceito de vetores serem colineares e paralelos ser a mesma coisa. Perceba que todos eles são paralelos, mas também existe um outro ponto Q aqui, onde eu vou chegar e colocar um ponto Q, e o vetor PQ, ele vai ter também coordenadas 3 e 1, e como a gente já falou, esse ponto Q aqui ele é único que vai fazer isso, tá? Então eu posso pensar que vetores paralelos têm representantes colineares. Simples assim. Eles vão ser paralelos ou colineares se existir um número real diferente de zero, tal que um vetor seja múltiplo do outro. Tá bom? Ou seja, um vetor é gerado pelo outro multiplicando um escalar. E com isso, as nossas componentes elas têm uma relação, né, de proporcionalidade. Tá? Então, x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2, que vai ser esse número k. Tudo bem? Geralmente a gente representa, né, a notação para vetores paralelos é U e V com essas duas barrinhas. Tá? E claro que se uma componente de um vetor é nula, a componente correspondente do vetor paralelo também tem que ser nula. Tá bom? Para fechar um exemplozinho, esses dois vetores que estão aí, ó, U e V, eles são claramente paralelos, porque né, o V é igual a U vezes 2, ou o U é igual ao V vezes meio. Tá? Então, se você pegar aqui as componentes, você vai pegar a componente do U sobre a componente do V, você vai ter menos 4 sobre menos 2, que dá 2, e 6 sobre 3, que dá 2. Então, você tem a mesma razão, né? Então, você pode falar que V é igual a 2 vezes U, logo, eles são sim paralelos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre norma, produto escalar e, consequentemente, perpendicularidade entre dois vetores, ou seja, quando eles vão ter um ângulo de 90 graus. Como que eu vou saber quando dois vetores vão ter ângulos de 90 graus? E mais, vamos falar também sobre ângulos entre vetores. Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Gostou dessa nossa aula sobre vetores no R2? Se gostou, então apoie o nosso projeto se essa aula te ajudou. Como? Curtindo essa aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. São 3 coisas que você pode fazer gratuitamente que nos ajudam muito a crescer. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode fazer um Pix. Né? A chave Pix está aí, está também na descrição. No mesmo lugar, né, na descrição, você encontra todos os links para os artigos ou vídeos, né, os artigos do site ou vídeos do canal, usados nessa aula. Tá? Então estão tudo lá, bem como os 2 livros que eu indiquei no início da aula. Tá bom? Então era isso. Abraços. Nos vemos na próxima aula.